Olá, boa tarde. Meu nome é Luciane Fortunato. Eu estou começando a apresentar, a partir de hoje, o TV Diagnóstico, que vai até às 3 horas da tarde. Hoje nós temos dois temas muito importantes. Recebemos a presença do Dr. William Tanuri, que é oftalmologista, e ele vai falar sobre a moderna cirurgia de catarata. No segundo bloco, na verdade no terceiro bloco, nós também receberemos Mário Vasques, que é especialista em seguro de automóveis. Vamos chamar um pequeno intervalo comercial e voltamos já. Olá, então estamos começando o segundo bloco do TV Diagnóstico, hoje recebendo o Dr. William Tanuri, que é oftalmologista, que é de uma família até bastante conhecida aqui na cidade de Petrópolis. O Dr. William hoje vai falar sobre a moderna cirurgia de catarata. Dr. William, como se caracteriza a catarata? Hoje a gente sabe que a catarata ela é uma doença que afeta uma lente biológica intraocular chamada de cristalino, que na idade da infância, na adolescência, no adulto jovem, ela é transparente e com o passar do tempo, com o envelhecimento progressivo do olho, ela tende a ficar branca, a opacificar. Com a opacificação vem a baixa de visão. Não só a idade, apesar dela ser o fator de risco mais frequente para desenvolver, mas algumas outras doenças podem desenvolver catarata, uso de medicações ou até traumatismos contra o globo ocular. E tem uma faixa etária específica que acaba sendo acometida desse problema? Sim, tem. A faixa que é mais comumente acometida os pacientes costuma ser em torno da 6ª, 7ª década, e à medida que vai tendo um envelhecimento maior, a 8ª, a 9ª década é cada vez mais frequente. E as pessoas que estão em casa, que querem saber exatamente se essas características elas são parecidas com a catarata, são realmente sintomas de catarata, como elas podem identificar quem está em casa? O principal sintoma da catarata, Luciane, é a baixa de visão. E ela não é uma baixa de visão súbita, é uma baixa visual que o paciente vai perdendo progressivamente a visão a médio ou até a longo prazo. E muitos dos pacientes referem a visão como esfumaçada, como se tivesse uma presença de algum vapor ou alguma fumaça na frente. É sempre importante lembrar que é difícil, muito difícil de encontrar uma catarata sintomática no paciente que essa baixa de visão seja aguda, isso é súbita. É muito raro, normalmente é progressivo e principalmente lento. O paciente que tem esse problema, ele obrigatoriamente precisa fazer a cirurgia ou ele pode optar por não fazer? A cirurgia vai muito de acordo, obviamente, com a queixa do paciente. É comum a gente observar que, dependendo muito do tipo de profissão da pessoa e o grau de exigência visual dela, isso vai definir muitas vezes a decisão da cirurgia. Por isso que você acaba algumas vezes indicando cirurgia em pacientes com visão, com baixa visual leve a moderada, e em pacientes às vezes com baixa visual moderada, você, dependendo dessa profissão, como eu mencionei, você acaba não indicando. Você tem que acabar muitas vezes individualizando queixa de cada paciente, porque obviamente vai ter uma expectativa de pós-operatório. E se esse paciente não sente incômodo, muitas vezes você tem que explicar para ele que a cirurgia que a cirurgia tem seus devidos riscos e que principalmente orientá-lo que a tendência é piora da visão. E obviamente quanto pior a visão, quanto mais avançado, mais difícil a cirurgia. Isso é maior a chance de desenvolver complicações no ato operatório. Por que eu estou perguntando isso? Na verdade, até uma conversa que eu estava tendo com ele aqui antes do programa começar, porque muitos pacientes que têm problemas de catarata acabam reclamando que após a cirurgia a visão dá uma pequena piorada, quer dizer, eles até meio que têm um certo arrependimento por ter feito essa cirurgia. Então eu queria saber por que isso acontece, por que alguns pacientes parece que a cirurgia piora a visão? O mais importante da gente indicar a cirurgia de catarata depois, obviamente, da própria cirurgia correndo bem, sem risco, sem complicação no caso, é esses pacientes serem bem orientados. E a orientação vai desde da consulta oftalmológica ao preparo pré-operatório com a série de exames que hoje a gente realiza de rotina. Esses exames visam identificar, entre outras coisas, se esses pacientes, e no idoso é muito mais comum isso, se eles não têm outras doenças oftalmológicas que possam estar baixando a visão. Logo, uma vez que esse paciente apresente outra causa de piora da visão, que esteja aparecendo concomitantemente à catarata, esse paciente pode não ter melhora da visão ou uma melhora não esperada. E isso deve ser bem orientado para ele ter ciência disso. E, obviamente, existem as complicações da cirurgia, que hoje, felizmente, elas são raras, mas elas ainda assim podem acontecer. E, novamente, eu digo para você que o paciente tem que ser bem orientado de que ele não está realizando um procedimento banal, um procedimento simples. Ele é muito complexo, mas muito confortável ao mesmo tempo para o paciente. A catarata ela pode ser confundida com miopia, por exemplo?
Não, o que pode acontecer é que a catarata pode baixar a visão e simular o paciente achar que está desenvolvendo miopia, o que é improvável, porque na maioria dos casos o paciente já é idoso, então a tendência da miopia aparecer não é nessa idade, é no adulto jovem ou até no adolescente. Porém, a catarata em estágios iniciais ela tende a induzir certas alterações refracionais, isso é, alterações do próprio grau do paciente. Então é comum a gente observar que em estágios iniciais ou estágios um pouquinho mais tardios, esses pacientes tendem a desenvolver alteração desse grau, como o principal deles a miopia. Então é algo que a gente vê com alguma frequência esses pacientes dizendo que a visão do míope piora, ou se o paciente for hipermétrope, que é o grau contrário da miopia, ele vai referindo que estranhamente a visão dele melhorou e ele acabou não precisando de óculos. Esse pode ser um dos primeiros sinais que o paciente pode estar desenvolvendo uma opacidade relevante do cristalino, isso é a catarata, né? E muitas vezes necessária cirurgia. Uma pessoa pode chegar à terceira idade, aos 60, 70 anos, sem ter problemas de catarata? Pode, apesar de que, como eu lhe falei, existe uma possibilidade de desenvolver, isso obviamente varia de pessoa a pessoa, se ele não tem nenhuma doença prévia que possa estar piorando essa catarata dele, se ele não está fazendo uso de medicações oculares que possam estar vindo a causar catarata, principalmente a longo prazo, né? Só que quanto mais se passa a idade, mais frequente é. Volto a falar, aos 60 anos de idade, você já observa algum grau de catarata irrelevante, que eu digo do ponto de vista cirúrgico, em praticamente 90% dessa população nessa faixa etária. A questão é se esse paciente tem piora da visão, se ele tem queixa e se vale a pena realmente realizar a cirurgia dele. Então a gente não faz a cirurgia hoje de catarata simplesmente porque o paciente tem ela. A gente faz a cirurgia se o paciente tem alguma queixa relevante relacionada à catarata que vale a pena fazer a cirurgia. E um paciente ele pode ter um problema em uma vista e não ter no outro, por exemplo, pode passar o resto da vida sem ter que operar as duas vistas ou não? Geralmente quando tem um problema em uma vista, dali a algum tempo também vai ter que operar a segunda vista. A gente sabe hoje que a catarata ela é uma doença que, como ela está relacionada, como eu lhe falei, ao envelhecimento do olho, existe uma tendência dos dois olhos, como estão envelhecendo juntos, a ela ser simétrica. Porém, a gente sabe hoje que em torno de 20% a 25% do caso, você pode ter opacidade de grau assimétrico. Então, você pode ter catarata, às vezes, muito avançada num olho, com o outro, inclusive, normal ou pouco, vamos dizer assim, avançada. Isso é uma causa, inclusive, frequente de atraso da procura no consultório, porque uma vez que o outro olho tem visão boa, o paciente, como não tem o hábito de tampar os olhos para testar a visão, acaba não sentindo incômodo. E ele acaba procurando no exame de rotina e você descobre uma catarata avançada, apesar de não ser via de regra. Quais são os tipos de cirurgia para resolver o problema da catarata? Basicamente, hoje a gente faz 2 tipos de cirurgia, reservando o terceiro tipo, que é a cirurgia que se fazia há cerca de 20 ou 30 anos atrás, para casos mais extremos. A gente faz a modalidade essa que usa-se muito pouco, a gente chama ela de intracapsular, que você retirava não só esse cristalino opaco, com todo o conteúdo ao redor dele, que é um invólucro, que a gente chama de saco capsular, e a zônula, que costuma prender ele ao olho. Essa é uma cirurgia que hoje a gente acaba não usando, exceto em casos muito complicados, porque você removendo esse invólucro, você tem uma série de traumas associados ao olho, além de ter maior duração da cirurgia e muitas vezes a não possibilidade de implante de uma lente artificial para compensar esse cristalino opaco, e logo o paciente acaba tendo que usar um grau muito alto no pós-operatório, de em torno de 10 a 20 graus, obviamente dependendo do caso. Acabamos hoje fazendo uma modalidade evoluída dessa técnica, chamado de extracapsular, que a gente reserva hoje somente para os casos também que são mais avançados, as cataratas que a gente chama de duras ou cataratas maduras, que você remove e tira esse cristalino e preserva esse conteúdo, esse invólucro que a gente chama de saco capsular. Com isso você consegue implantar uma lente artificial e muitas vezes você precisa suturar o olho, dar pontos, isso gera aumento do grau, aumento do tempo de duração da cirurgia e possivelmente algumas complicações estão mais relacionadas, apesar de não ser tão frequente. Mas a cirurgia padrão que nós fazemos hoje, a gente chama de facoemulsificação ou a cirurgia microincisional, que em vez da gente retirar esse cristalino inteiro de dentro do olho, a gente preserva o invólucro, como na cirurgia anterior, o saco capsular, e nós fraturamos com um microinstrumento a catarata por dentro do olho, que funciona como uma espécie de um ultrassom. Ela é fraturada em vários pedaços e aspirada pelo mesmo instrumento. Quais são as vantagens que nós ganhamos isso em relação às cirurgias anteriores? O tempo de cirurgia caiu muito. Hoje, uma cirurgia de catarata correndo bem, ela pode variar em torno de 15 a 20 minutos. O menor tempo, menor inflamação, menor chance de complicações e, principalmente, esses pacientes podem muitas vezes fazer a cirurgia sem ponto, pelo fato da incision ser muito pequena e muitas vezes autocelante. Com isso, a gente consegue muitas vezes deixar esse paciente sem grau no pós-operatório ou às vezes com um resíduo muito pequeno. Isso deixa a cirurgia muito mais confortável para o paciente por causa da recuperação, do bom prognóstico, a chance de melhorar. E graças a essa
faço microincisão. Hoje a gente tem implantes de lente que a gente chama de lentes premium, que essas lentes, como eu lhe falei, elas podem ajudar a corrigir todo o grau, tanto para longe quanto para perto, obviamente dependendo de cada caso. Então, aí, bom, esses 3 tipos de cirurgia, você, então, recomendaria a facoemulsificação? Sim. Porque seria a que tem um resultado melhor ou, de repente, tem uma facilidade na hora, ou uma praticidade hoje em dia na hora da execução da cirurgia. Uma coisa que é importante sempre mencionar é que a faco, ela é a cirurgia de regra quando a catarata não é muito avançada. A catarata muito avançada, o cristalino muito opaco, ele é um cristalino também duro. Como ele é duro, ele é um cristalino que é difícil de fazer a fratura com esse instrumento ultrassônico que a gente usa na facoemulsificação. Então, se ele for muito duro, o risco de você fazer uma cirurgia com a facoemulsificação e ter complicações relacionadas a ele começa a aumentar frequentemente. Logo, nesses pacientes com essas cataratas muito avançadas, é minha rotina, inclusive, não recomendar a faco, e sim a extração extracapsular, que é muito mais segura para esse tipo de caso e muito menos traumática. Então, eu acho que, sem dúvida, é a cirurgia que eu faço de rotina, até porque hoje é muito mais difícil o paciente nos procurar com a catarata avançada, diferente do que era há 30 anos atrás, e pelo fato de ele procurar com uma baixa de visão leve, moderada, a gente acaba indicando mais precocemente. Como esses cristalinos não tendem a ser muito opacos, a gente acaba utilizando mais de rotina a facoemulsificação. Porém, é como eu falo, você deve individualizar cada caso. E as lentes? As melhores lentes ainda são as importadas ou tem lentes nacionais que podem ser utilizadas que acabam resultando positivamente, tão positivamente quanto as importadas? Porque acaba encarecendo um pouco, né? Sim, sem dúvida. O mais importante sobre a questão das lentes é, independente dela ser nacional ou importada, como você está falando, tem tanto marcas boas nacionais como importadas. O mais importante é você ter uma boa cirurgia. O implante de lente, para ele estar bem adequado, você tem que ter uma cirurgia boa sem ter complicações. Só que hoje você tem uma série de lentes, como eu lhe falei, que elas chamadas de premium, e a maioria delas, obviamente, são de caráter importado, que elas tendem a eliminar todos os erros de refração ou pelo menos minimizá-los. Então, hoje a cirurgia de catarata não só ela é uma modalidade terapêutica para curar uma doença, né, como ela é uma modalidade refrativa. Então, a gente planeja muitas vezes a cirurgia para zerar o grau do paciente ou pelo menos para minimizar. Então, hoje, graças aos exames que a gente tem, os cálculos de lente no pré-operatório, com alguns exames mais modernos que a gente usa como frequência, nós conseguimos muitas vezes ter e suceder nesse planejamento e deixar o paciente muito menos dependente no pós-operatório do uso de óculos, tanto para longe quanto para perto. Bom, no caso dessas cirurgias de catarata, a pessoa que quiser fazer a cirurgia, ela pode tentar fazer a cirurgia sem ser particular, ela pode procurar o SUS, ou geralmente só pelo particular, ou pode fazer metade, como funciona? Agora, essa que é a parte também, além do pós-operatório, né, a parte dolorosa também é a parte que se tem que pagar essas cirurgias que às vezes podem ser muito caras, não é isso? Sem dúvida. Hoje a gente tem, inclusive, o Sistema Único de Saúde, ele evoluiu muito em relação a essa parte, porque algum tempo atrás não se indicava com tanta frequência quanto se fazia agora, porque o custo da cirurgia com o facoemulsificador aumentava muito para uma cirurgia de remuneração bastante, vamos dizer assim, incongruente com o que você tinha em relação aos teus custos, né? Só que hoje você tem um advento de materiais que são muito mais fáceis de adquirir, com preços muito mais acessíveis, inclusive, e hoje o paciente tem sim condição de realizar a cirurgia pelo SUS. Ele obviamente não vai ter a mesma, vamos dizer assim, as mesmas vantagens talvez de uma cirurgia que ele possa adquirir a lente premium, né, que obviamente no SUS isso ainda não é uma realidade visível e acho que até está um pouco longe disso. Na verdade são lentes nacionais. Sim, são lentes nacionais. É sempre bom lembrar que, independente, como eu lhe falei, dela ser nacional importada, você acaba nunca implantando lentes de má qualidade, muito pelo contrário. Todas as lentes que estão sendo colocadas, elas visam a recuperação da visão, porém, elas têm qualidades de visão superiores. Isso quer dizer que o paciente no pós-operatório, ele não vai enxergar mais do que o paciente que botou uma outra lente, como uma premium, por exemplo, mas que ele vai ter melhor qualidade de percepção de uma letra pequena, ele vai ter melhor percepção de contraste, vai ter menos intolerância a reflexos luminosos, entre outros fatores, entendeu? Porém, assim, eu não contraindico, eu acho que, como eu lhe falei, o SUS evoluiu muito nisso, eu acho que se ele tiver acesso e ele optar por isso, ele não vai estar fazendo uma cirurgia de má qualidade, muito pelo contrário. Agora, a pessoa que está em casa, que acaba procurando pelo sistema particular para poder fazer a cirurgia,
qual é a média hoje em dia de uma cirurgia de catarata, no valor mesmo do mercado? Uma cirurgia de catarata hoje, ela varia em torno de 4 a 7 mil reais. E, obviamente, a gente individualiza para caso a caso. E essa variação de preço basicamente se deve à indicação da lente que você vai poder colocar. Obviamente, lentes mais funcionais, que tendem a reduzir esses graus todos, como eu lhe mencionei, elas tendem a ter, infelizmente, um custo maior. Logo, acabam onerando um custo maior a esse paciente durante a cirurgia, mas seria mais ou menos em torno desse valor. E nesses valores aí, a facoemulsificação é mais barata ou não? Na verdade, não, na verdade a faco é mais cara, porque a extracapsular é uma cirurgia teoricamente muito mais barata, porque você precisa simplesmente de um instrumental cirúrgico, de pinças, tesouras e tudo mais. Diferente da facoemulsificação, você precisa ter um aparelho que hoje o custo dele é bastante alto, inclusive, e esses aparelhos têm uma espécie de um cassete ou uma fita que a gente costuma brincar de dizer, porque você utiliza uma por cada cirurgia, e essa fita inclusive tem um custo bastante alto. Logo, sem dúvida, a faco, apesar de ser melhor modalidade de cirurgia na grande imensa maioria dos casos, ela tem um custo maior e acaba esse custo sendo transmitido inclusive ao paciente. Agora, acontece do paciente ter o problema de catarata e não ser recomendado, no caso dele, fazer a cirurgia, porque pode ser pior ainda. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de visão, uma miopia ou um astigmatismo, para correção ela precisa ter uma espessura específica, não é? Com relação à córnea, não é isso? No caso da cirurgia refrativa, não da catarata. No caso da catarata, isso não funciona? Não, isso não depende, porque na cirurgia refrativa que você está mencionando, você altera a outra lente biológica do olho, que você causa uma deformação nela, chama-se córnea, ok? Logo, para você não causar deformações relevantes nela, você tem que saber essa determinada espessura, porque isso pode muitas vezes fazer um trauma muito excessivo se você atinge uma espessura limite, e com isso você prejudica o olho mais do que você já tinha. O cristalino, na verdade, é abaixo da córnea, mais profundo dentro do olho. Então ele não interfere nessa parte da córnea. Agora, com relação ao pré-operatório, como uma pessoa precisa se preparar para poder fazer uma cirurgia dessa? Ok. Os dois grupos que a gente pode dividir de importância para a gente relevantes no pré-operatório é a parte oftalmológica e a parte, obviamente, de saúde do paciente. Por mais que seja uma cirurgia, como eu lhe falei, com duração pequena e de recuperação bastante boa para o paciente, não deixe de ser uma cirurgia. Então, esse paciente tem que estar com a saúde dele compensada, com seus devidos remédios tomados, com seus devidos problemas de saúde bem controlados. Então, é sempre importante ele ter uma avaliação muito bem feita do cardiologista, ter o exame de sangue dele todos, para a gente ter um preparo e principalmente não ter surpresas no ato operatório da parte sistêmica, isso é do corpo do paciente. A parte oftalmológica, ela se divide, eu basicamente dividi ela em dois objetivos. Num deles você calcula o grau da lente que você vai colocar no olho, e a gente faz isso com um exame chamado de biometria, que felizmente hoje é bastante preciso nessa determinação, obviamente com as suas devidas margens de erro, certo? E principalmente para você determinar a expectativa de melhora desse paciente. Os exames visam você detectar se não existem outras doenças oculares, e como eu lhe falei, já que isso é mais comum no idoso, a gente vê com maior frequência aumento de outras doenças, como doença do diabetes, como a degeneração macular, que são condições que inclusive podem afetar essa recuperação. Logo, esses exames visam detectar tais doenças e assim você poder orientar melhor o teu paciente a respeito de recuperação, porque o paciente vai ter obviamente uma expectativa, e isso vai ser bem claro que ele vai querer recuperação de 100% da visão. Então, o que eu costumo orientar sempre ao paciente é que a gente não tem como você garantir 100% de visão, porque você, mesmo não tendo doença alguma no olho, você pode ter complicações associadas à cirurgia, que felizmente hoje são muito raras. Eu diria para você que menos de 1% dos pacientes que a gente submete hoje à cirurgia tem complicações graves que podem afetar a visão. Porém, eu sempre explico ao paciente que é uma cirurgia, e qualquer cirurgia, seja uma cirurgia de apêndice ou uma cirurgia do olho, ela tem suas devidas complicações. O paciente não pode estar entrando achando que ele está fazendo um procedimento banal, alguma coisa muito simples, entendeu? Muito pelo contrário, é aquilo que eu lhe mencionei. Apesar da cirurgia estar muito confortável para o paciente, ele infelizmente acaba confundindo isso com uma cirurgia que tem ficado fácil. Muito pelo contrário. Para a cirurgia estar ficando confortável assim para o paciente cada vez mais, ela exige cada vez maior treino, maior tecnologia e maior investimento do cirurgião que está submetendo essa pessoa ao devido procedimento. No dia da cirurgia em si,
A cirurgia, ela tem o quê? Uma duração de 2 horas, 3 horas? O paciente volta para casa no mesmo dia ou não? Na grande imensa maioria dos casos hoje, esses pacientes são submetidos à anestesia local. Isso quer dizer, a geral é reservada para casos normalmente de doenças do corpo que são muito graves, né? Felizmente não é regra. E essas cirurgias, como eu lhe falei, elas podem durar em torno de 15 a 30 minutos, diferente da extracapsular, que é uma cirurgia que iria em torno de 1 hora a 1h30. Logo, a cirurgia foi muito mais rápida. A maioria desses pacientes ficam num período de recuperação na clínica, no hospital, no caso, que varia em torno de 1 a 2 horas, dependendo do tipo de recuperação, doenças prévias que ele obviamente tem, e depois eles vão para casa para fazer a revisão da cirurgia normalmente no dia seguinte, para ver se não existe nenhuma complicação imediata da cirurgia que necessite de, por exemplo, uma reoperação, que, como eu lhe falei, felizmente muito raro. Ok? E uma cirurgia hoje correndo bem, com um bom resultado, ela tem uma recuperação bastante boa da visão, que pode variar de 7 a 21 dias, mas por via de regra, a gente vê com alguma frequência esse paciente com 15 dias com uma desinflamação total do olho e recuperação bastante boa da visão. Nesse pós-operatório, quais são os procedimentos? A pessoa tem que ficar deitada durante esses dias todos? Como funcionam essas etapas do pós-operatório? Os cuidados mais importantes que a gente tem que ter no pós-operatório desse paciente, como eu mencionei uma vez, você faz hoje, a maioria das cirurgias hoje de microincisão são cirurgias sem ponto, que nós fazemos uma incisão tão pequena e tão bem selada que não há necessidade de ponto. Porém, pelo fato de você não precisar dar ponto no paciente, o repouso dele é ainda mais importante do que da época que ele dava ponto, porque essa incisão, a qualquer esforço físico, ela pode se abrir. Então, a minha recomendação sempre para o paciente é que ele não faça, vamos dizer assim, esforços físicos excessivos, evite abaixar muito a cabeça, porque isso no período inicial pode descentrar a lente que a gente implanta dentro do olho, e basicamente seria isso. Ele normalmente faz uso de alguns colírios no pós-operatório que visam desinflamar o olho e principalmente evitar a infecção no pós-operatório, que apesar de ser muito raro, é bastante grave. E a princípio, fazendo basicamente isso, ele tende a não ter riscos nenhum ocasionados à cirurgia. Só para finalizar, tem algum tipo de estudo que esteja em andamento falando sobre, tentando pesquisar uma possibilidade de preservar esses olhos para que eles não precisem passar por uma cirurgia de catarata daqui, sei lá, 50, 20, 30 anos? Existem diversos estudos, na verdade, só que nenhum deles, a princípio, atingiu um resultado bastante eficiente, porque nós temos um grande problema e também acaba sendo a maior vantagem para a própria cirurgia de catarata. O cristalino, ele é uma estrutura que ele passa a vida inteira do ser humano, desde que ele nasce até o dia que ele morre, desde que ele não opere, óbvio, envolvido por esse saco capsular, e essas proteínas que são formadas e as células do cristalino não entram em contato com nenhuma outra região do corpo. Logo, ele é a única estrutura do corpo, ele tem essa particularidade que ele não entra em contato com nada. Logo, a gente já tentou se usar no passado, inclusive colírios, para impedir que isso pacificasse, mas nada é provado, porque infelizmente, no caso do cristalino, não há como você atingir penetração de medicação alguma dentro dele pelo fato dele estar isolado. E você abrindo ele e você expondo esse material todo dele, o próprio corpo, por incrível que pareça, ele interpreta que essas proteínas e as células que estão no interior dele são estranhas. Então ele reconhece, na verdade, o cristalino aberto como uma bactéria ou como um processo infeccioso, um corpo estranho, e gera um processo inflamatório muito intenso. Logo, ele tem essa particularidade que é bastante vantajosa para a gente da cirurgia, ele está isolado num devido espaço, mas ele tem essa desvantagem imensa em relação a tratamentos clínicos, isso é, não cirúrgicos. Então, a gente hoje ainda tenta fazer o que é o futuro, na verdade, é o tratamento da cirurgia feito a laser, que é uma espécie de laser que funcionaria, um laser térmico que contribuiria para cortar o cristalino em diversos pedaços, seria mais eficiente ainda do que a facoemulsificação, e o futuro mais promissor de todos seria a substituição do cristalino, que você usaria, em vez de uma lente de acrílico ou siliconado artificial, você substituiria ele por células que substituiriam esse cristalino por um cristalino jovem. Só que o grande problema disso é que uma vez que você abre esse invólucro, a cápsula, você não tem como fechá-lo. Então, para você substituir por essa série de proteínas, de células jovens, novas, você teria que, na verdade, desenvolver algum método para você poder fechar essa cápsula que você abriu para fazer esse tipo de cirurgia. Então, eu acho que, por mais promissor que seja, obviamente a medicina está evoluindo bastante, eu acho que a gente ainda está muito, vamos dizer assim, cru para poder decidir se existe alguma modalidade tão eficaz quanto a cirurgia que a gente faz hoje em dia. E também não tem como dimensionar, né, o tempo. Daqui a quanto tempo isso pode começar a ser utilizado na medicina moderna? Eu acho que pelo menos nada antes de 10 anos.
Ok. Gostaria de agradecer sua presença aqui no TV Diagnóstico. Conversei com o Dr. William Tanuri, que falou sobre a moderna cirurgia de catarata. Daqui a pouco, no próximo bloco, falamos com Mário Vasques sobre seguros de carro. TV Diagnóstico volta em instantes.